governador diferente. Mas, por exemplo, senador, acho até importante que o senhor esclareça isso, porque seu governo também foi marcado por algumas divergências com o funcionalismo público, por exemplo, com relação à educação. Quando você fala em governo Geraldo Mello, não foi um governador bom para a educação, para o servidor público. Por que você acha que até hoje ficou essa mancha no seu governo? Bom, jogo franco, né? Claro. Nada de enrolado aqui. E pelo amor de Deus, não minta para as pessoas. Pois é, tranquilo, não precisa nem me pedir, porque eu não faço isso. É o seguinte, eu não estou querendo bater em ninguém. Mas naquele tempo, havia nascendo no Brasil, em crescimento, o PT. O sindicato dos professores daquela época era, na verdade, uma filial do Partido dos Trabalhadores. Não havia acordo que servisse. Uma das coisas que eu reclamava é que eles reivindicavam tudo no mundo, mas não tinha uma reivindicação em favor da escola. Tinha em favor deles. E eu vou lhe dizer, eu sou um cara capaz de baixar minha cabeça e estender minha mão para os meus erros. Eu acho, sinceramente, que eu saí do governo devendo aos professores. Eu saí devendo. Inclusive porque eles me apoiaram como candidato. Eu me lembro da coisa linda que eles fizeram em Mossoró no encerramento da minha campanha. Fizeram, de mãos dadas, uma espécie de ciranda pretendendo cercar a cidade de Mossoró. Eu não sei o que foi que eles cercaram, mas cercaram um bom pedaço. Então, agora, o que é que aconteceu? Eu tomei posse, naquele tempo a posse do governador não era no dia 1º de janeiro, não. A posse do governador era no dia 15 de março. Eu tomei posse no dia 15 de março. No dia 8 de maio, quer dizer, umas 6 ou 8 semanas depois, eles estavam na porta do palácio fazendo o meu enterro. Eu me lembro que eu até pedi a um auxiliar que eu tinha que cuidava da área social para quando ele saísse mandar buscar o caixão, porque tinha muito defunto pedindo dinheiro para comprar caixão. Eu digo, ali tem um. Eu não estou pretendendo usar, porque era para mim. Então eu não estou pretendendo usar, então vou ver se arranja um destino para ele. Mas eu digo que saí devendo, embora eu fui o governador que fez o plano de cargos e salários dos professores do Rio Grande do Norte. Se você for atrás, você vai ver uma coisa incrível que hoje seria uma irresponsabilidade. A folha do magistério, depois de implantado o sistema, a folha do magistério de um determinado mês foi maior do que toda a folha do Estado no mês anterior. Então, mas eu saí devendo. Eu gostaria de ter feito mais. Aqui e ali a gente dava uma esmarrada um no outro. O que, por exemplo? Que dívida foi Não, essa? a minha dívida é porque realmente alguma coisa ficou faltando, que eles estão dizendo isso que você estava dizendo aí, mas deixa eu dizer, deixa eu terminar antes de mudar de rumo. Eu só queria saber, depois de mim, qual foi o governador que fez mais? Eu fiz pouco? Qual foi o que fez mais? Então, se é para fazer justiça, vamos comparar o que eu fiz com o que os outros fizeram. Eu acho que não é isso. Eu acho que está se misturando esse julgamento com o processo político e eleitoral. E aí não é uma boa. Odega, o senhor não acredita que esse empate com a educação lhe prejudicou politicamente? Acredito, sim. Ainda hoje, eu acabei de dizer. Se há duas marcas contra o meu governo, só duas, que eu saiba. Uma é essa, e eu acabei de dizer, eu saí devendo a vocês, professores. Embora... Isso é um pedido de desculpas? Além de um pedido de desculpas, é um pedido de que, se eu puder fazer, é o pedido de uma oportunidade. Se surgir uma ocasião em que eu, por exemplo, se eu conseguir chegar ao Senado Federal, que os professores do meu estado se desarmem
e venham me dizer o que é que eles acham que, como senador, eu posso fazer por eles. Interessante a gente ouvir isso, porque há 30 anos depois, a mesma pauta hoje do Estado é crise na educação, crise com o servidor público, crise na segurança. Você acha que essas pautas, senador, irão pautar as eleições desse ano, por exemplo? Elas vão, isso vai ser discutido, mas na verdade, aí existe uma forçação de barra de colocar certas coisas. Por exemplo, vou contar uma pequena história. Ainda não contei a história do Parelho, né? Mas vou contar uma pequena história que tem a ver com esse assunto. Tem duas. É a do soldado. Sim, tem. 1,59 m. Depois, se eles me derem a oportunidade, eu conto as histórias. Mas é o seguinte, eu como governador tinha o descuido de fazer a obra e não inaugurava, eu não fazia festa. Fiz um ou outro, aqui eu fiz por conta do ministro, que a gente botou o nome dele na barragem, João Alves, e quis fazer uma homenagem devida a ele. As escolas do estado, eu saí recuperando as escolas, endireitando, remendando, trocando carteira, fazendo. Mas quando eu terminava de arrumar, eu não fazia uma festa, entregava. Me lembro que um dia o meu secretário de educação, que por sinal era irmão desse Henrique Santana que anda comigo aí, o professor Otto Santana, ele chegou para mim e me disse que o Instituto Xuxo, que é aquele da Rio Branco ali, né? Uma linda escola, por sinal. O Instituto Xuxo estava pronto, nós tínhamos arrumado todo, e o auditório do Instituto Xuxo, nós tínhamos trocado as cadeiras, estava tudo muito estragado, e colocado que o assento era estufado, encosto de madeira e o assento estufado. Fazia o quê? Um mês que tinha terminado aquilo, estavam lá, a escola estava entregue, funcionando. E o secretário veio me dizer que o sindicato dos professores tinha pedido o auditório emprestado para fazer uma assembleia. E ele estava em dúvida se emprestava ou não. Eu disse, mas por que a dúvida? Não, por isso, por aquilo e tal. Tudo bem. Eu acho que você deve emprestar. Porque, afinal de contas, são os professores de nossa terra que vão se reunir lá. O que é que pode haver de errado? Eles vão fazer uma assembleia lá. Fizeram a assembleia. Quando terminou a assembleia, aproximadamente 70% dos assentos das cadeiras novas do Instituto Xuxo tinham sido cortadas de gilete. E eu não achei que isso fosse uma boa coisa para ensinar a nossa juventude. Então, havia essas coisas também. De forma que não é uma questão de bater de um lado, bate do lado e não houve a resposta. Depois, eu vou lhe dizer a outra coisa contra mim. Salário. Só se diz que Geraldo Melo, governador, atrasou o salário de funcionário. É verdade e é mentira. Porque como é isso? Eu era um governador que pagava em dia, um governador que tinha calendário de pagamento, e com todas as dificuldades daquele tempo, ainda inventei um gatilho que a gente chamava de reajuste automático. Como era isso? Você tinha a inflação, você ouviu falar, vocês aí, a turma que não me conhece tão bem, vocês ouviram falar que o Brasil estava com a inflação doida, perigosa agora e tal, e que foi um sucesso danado porque a inflação agora está dominada. Essa inflação doida que tinha aí, que foi dominada, era quanto? Era 8% ao ano? 9% ao ano? Aqui estava o ano passado, o ano atrasado? Era mais ou menos isso, né? Como governador, eu alcancei períodos de inflação de 80% ao mês. Não é ao ano, é ao mês. Então se escolheu uma entidade, que essa entidade federal é que dizia qual foi a inflação mês passado. O governo do estado disse, nós vamos nos basear nessa. Então terminou o mês de abril, qual foi a inflação do mês de abril? 60%. Foi 60%. Cada funcionário em casa já sabia que 90% de 60 dá 54%. 54% era o reajuste que ele ia ter naquele mês. O funcionário fazia conta em casa.
essa foi a política salarial de um governador, que foi o meu caso. Eu convivi com 4 moedas diferentes. Quando eu assumi o governo, a moeda do Brasil era o cruzeiro. Depois era o cruzeiro novo. Depois lançaram o cruzado. Depois o cruzado novo. Para que no governo de Itamar Franco, que eu já não era mais governador, se criasse a moeda atual, que é o real. Então, o que é que acontecia? Eu tinha sido muito tempo antes vice-governador e via que passava dinheiro pelo governo do estado e o governador às vezes nem sabia o que estava acontecendo. Eu então inventei um negócio chamado Conta Única do Estado. O que é que quer dizer isso? Todo o dinheiro do estado tinha que passar por essa conta no Banderni. E aí, com os extratos de conta do Banderni, o governador sabia o que entrou e o que saiu. De onde entrou e para onde saiu. E ficava mais fácil de administrar as coisas desse modo. Criei a conta única. E o que é que aconteceu? No finzinho do meu governo, com os salários de todo mundo em dia, com tudo arrumadinho, eu estava em campanha para eleger o meu sucessor. No meio da campanha, o presidente da República, que se chamava Fernando Collor de Mello, o presidente Fernando Collor resolveu fechar uns bancos estaduais. Alguns deles deviam ser fechados mesmo, porque eles tinham que pagar uma fortuna imensa e não tinham com que pagar. E o dinheiro que passava por lá, era depositado numas aplicações suspeitas para gerar umas rendas extraordinárias. E o governo fez muito bem em fechar esses bancos. Qual foi o erro do Fernando Collor? Foi botar o Banderni, que não tinha nada a ver com isso. Quando eu cheguei no Senado, eu perguntei ao ministro da Fazenda quanto era que o Banderni devia quando o Banco Central decretou a intervenção lá. O que o Banderni devia era um pouquinho menos do que o valor, o preço de um automóvel Vectra. Então, isso não era dívida que o Banderni não pudesse pagar. E o dinheiro do Banderni aplicado, onde é que estava? Estava aplicado 100%. Olha, eu não estou falando em 99%, eu estou falando 100% aplicado em títulos do Banco Central. Então, o que é que eu estou querendo dizer? O Banderni entrou nisso de gaiato, porque ao Banderni não se aplicava nada do que diziam dos bancos estaduais. E por que foi que o Banderni entrou? Entrou porque o presidente Collor quis ajudar o seu candidato a governador, que era contra mim, que pensava que ganhava no primeiro turno, e a eleição foi levada para o segundo turno, ele com uma vantagem muito pequena. E quem era ele? O candidato a governador, apoiado pelo presidente Collor, era o atual senador José Agripino. Então o presidente Collor, para ajudar José Agripino, fechou o Banderni. Então volto agora para o salário dos meus funcionários. O dinheiro do Estado, suficiente para eu pagar 2 meses de salário, estava preso no Banderni. E eu não podia pagar do meu bolso o salário do Estado. E o dinheiro do Estado estava preso na conta única do Banderni. E para eu liberar esse dinheiro, eu tive que ir para a Justiça, liberar na Justiça. E é claro que, enquanto isso não aconteceu, que foi no finzinho do meu governo, uns 2 meses, 3 meses, enquanto isso não aconteceu, eu não tive como evitar o atraso de pagamento. Aí hoje se diz, Geraldo Mello é um governador que atrasava pagamento. Sim, por isso eu disse no começo, é verdade e é mentira.